boa noite a todos aí, e que a gente consiga agora entender um pouco da nossa componente curricular, que é sobre iluminamento. Iluminamento, nós vamos falar, é uma matéria bem pequena, né, muito rápida, tá? Então, todos sejam bem-vindos aí à nossa sala e vamos embarcar aí para o conhecimento. Iluminamento, quinta aula, dia 23/6. É a nossa quinta aula de iluminamento. Nós temos mais 2 aulas essa semana, que são as 2 últimas aulas. Então é importante que vocês não percam essa aula, principalmente de hoje e amanhã, porque lá no final vai ter uma atividade. Então vai ser necessário ter um entendimento dessas 2 aulas, né, de 23 e 25, tá? Então é de suma importância a participação de todos nessa aula. Continuando aqui o nosso referencial, né? Então hoje, nessa quinta aula, nós vamos tratar especificamente, né, da NHO11. Nós iremos tratar aí especificamente da NHO11, tá? Quais são os conhecimentos para essa aula? Nós já está marcado aí o percurso que nós já fizemos aí de conhecimentos em relação à nossa matéria, né? Então, na aula passada nós falamos sobre instrumentos de medição, especificamente o luxímetro, inclusive já foi postado a aula, o vídeo, e também já foi postado o PPT da aula, tá? Então nós iremos falar sobre a avaliação de níveis e medidas de controle nessas 3 últimas aulas, né, dessa semana. Começando então nossa aula de hoje, lá na NHO11, que hoje vai ser nosso foco de estudo, nós já falamos na aula passada de alguns itens, né? Vamos falar hoje a partir do item 6.1, avaliação preliminar. Então, na NHO11 fala que eu tenho que ter uma avaliação preliminar, lá nos seus procedimentos de avaliação, que é o item 6 da NHO11, que está lá na página 17, fala o seguinte: eu tenho que fazer uma avaliação preliminar e uma avaliação posterior, que seria as análises, né? As análises com o luxímetro. Porém, na avaliação preliminar, nós conhecemos a avaliação preliminar aqui, da forma que ela está apresentada aqui na NHO11, na questão dos levantamentos ambientais, nós temos 2 tipos de avaliações existentes na área de segurança do trabalho. Uma avaliação chama avaliação qualitativa e outra avaliação chama avaliação quantitativa. Qual que é a diferença das duas? Qualitativa fala se tem ou não, e a quantitativa vai ver a quantidade. Isso, né? Então, por exemplo, quando o camarada faz um levantamento do mapa de risco, ele está fazendo avaliação o quê? Quantitativa ou qualitativa? Qualitativa. Qualitativa, porque não tem números, né? É subjetivamente, não é exato, tá? Então, qualitativa, da qualidade, não consiste em numerar ou quantificar. Então, quantitativa é quando nós colocamos números e valores, e quantitativa é que significa qualidade ali, aparência e percepção que vai de cada pessoa, tá? Então, por isso que as avaliações qualitativas têm algumas variantes, né? E por isso que em questões de, por exemplo, judiciais, na área de segurança do trabalho, até se usa qualitativa para os processos judiciais, mas se usa não como parâmetro determinante, como auxiliar. Mas o que vai realmente ali nos processos judiciais ter valor jurídico, as avaliações quantitativas e dos níveis, tá? Então vamos lá. Então lá no item 6 da NHO11 fala sobre procedimentos de avaliação, né? Lá fala sobre os procedimentos de avaliação. E aí nós temos o primeiro passo, que é a avaliação preliminar, que quando a gente acaba lendo o texto, que a gente vai ver aqui, no final lá desse item, nós vamos entender que isso aqui é uma avaliação qualitativa,
Então, esse item 6.1, avaliação preliminar, é uma avaliação qualitativa. Lá fala o seguinte: avaliação, item 6.1, avaliação preliminar. A avaliação preliminar consiste na verificação dos aspectos como ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade, sombras excessivas, aparência da cor e contraste, descrito no anexo 2. Ou seja, então eu falei aqui, cintilação, ofuscamento, efeito estroboscópico. Professor, como é que eu vou saber levantar isso? Então, lá no anexo 2, ele traz uma orientação para você levantar isso. Ele traz uma orientação, inclusive ele traz até sugestão de correção, né? E lá ele fala o que é ofuscamento, lá ele fala o que é cintilação, e depois nós temos um quadro dentro dessa norma que nos fala também como eu vou identificar, ou seja, te dando subsídio para você identificar. E da mesma forma, ele te traz um checklist, um formulário de levantamento. Então, a NHO 11, ela traz bem assim, bem descrito, está muito fácil a compreensão desse item, tá? Então, ela traz bem mastigado isso aqui em relação da avaliação qualitativa do ambiente de trabalho. Então, lá fala ofuscamento, cintilação, efeito estroboscópico, direcionalidade, sombras excessivas, aparência da cor e contraste. Por exemplo, qualquer um de vocês, aqui, ó, lá no anexo 2 fala sobre cada um desses itens. Como eu falei para vocês, por exemplo, vamos supor que você é um técnico de segurança e vai num ambiente de trabalho. Chegando lá, aquele ambiente de trabalho está escuro ou tem muita sombra. Então, você consegue ter essa percepção que aquela área de trabalho não está não está adequada de acordo com a NHO 11. Então, tendo um pouco do conhecimento que está escrito lá no anexo 2, quando você chegar dentro dessa área de trabalho, você já vai ter o conhecimento prévio e já vai conseguir levantar se está bom ou não, né? Então, nós temos que fazer essas verificações. Além disso, qual o tipo de lâmpada que está usado lá? Por que eu falei assim? Por que é importante o tipo de lâmpada? Professor, Oi. O excesso de luz também atrapalha, né? O excesso, sim, a gente falou, né? O excesso causa ofuscamento, né? Nós falamos em relação ao excesso nas aulas passadas, tá? Então, por exemplo, o tipo da lâmpada. O professor tem que saber o tipo de lâmpada? Tem. Eu vou numa área lá, que uma limpeza fazer levantamento. Se você não saiba, chama alguém da manutenção para te falar, olha, me descreve as lâmpadas que você tem aqui, me dá o projeto elétrico. Então, você tem que procurar identificar, né, os tipos de lâmpadas, zonas de transição no ambiente externo para o externo, interno para o externo e aparência da cor. Tá? Então, o que fala o anexo 2? Né? Olha lá. Esse anexo 2 apresenta o quadro A2 para subsídio. Vamos olhar lá. Ó. Quadro A2, identificação e verificação da inconsistência. Olha só que bacana. Ela fala o aspecto. Qual que é o aspecto? Efeito estroboscópico. Qual que é a verificação? Observar se há modificação aparente no movimento ou imobilização aparente de um objeto em movimento. Lembra que eu falei da hélice do ventilador? Recomendação. Qual que é as recomendações para resolver esse efeito aqui estroboscópico? Instalações de fontes de iluminação adjacentes alimentadas por diferentes fases do sistema elétrico. Utilização de fontes de alta frequência, como reatores de alta frequência. Substituição do tipo de iluminação. Então, assim, aqui dá algumas recomendações. É claro que esses subsídios são pessoal da engenharia, são pessoal de projetos, engenharia elétrica, pessoal da manutenção ou adequação, mas você tem uma recomendação aqui que você pode tratar. Qual é a página que está aí, Camila? 50 aí? O meu tá 53. 53, professor. 53, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, para quem não está visualizando aí, não abriu a NHO 11, nós temos aqui a página 53 e fala aqui, ó, efeito estroboscópico, já mostrei para vocês, cintilação, observar visualmente a variação de brilho aparente da cor de uma fonte luminosa. Aí tá, cintilação é quando a lâmpada, lembra de filmes de terror, quando a lâmpada fica apagando e acendendo de forma frenética, né? Isso é cintilação, tá?
verificação de deficiência no circuito elétrico de alimentação, substituição das lâmpadas com o tempo de uso, né? Talvez a lâmpada danificada, o tempo de uso, utilizações da fonte de alta frequência como reatores de alta frequência, pode ter um problema do reator que causa aí a cintilação, ou muitas vezes o reator não é adequado à lâmpada, embora hoje as lâmpadas mais modernas não possuem reator, né? Tem lâmpadas fluorescentes hoje que nem tem mais reator, tá? Aqui dá a orientação do que você deve fazer. Olha lá, iluminação insuficiente. Próximo aspecto. Verificar a existência de lâmpadas queimadas ou se o sistema de iluminação apresenta sujidade. Por exemplo, você vai chegar lá para fazer uma avaliação, você vai anotar lá, tantas lâmpadas queimadas, o ambiente está sujo com poeira, então tudo isso vai interferir no feixe da luz das lâmpadas, emitida pelas lâmpadas, né? Telha de aranha. Você vai, por exemplo, numa empresa que trabalha com muito pó, né? Uma empresa que trabalha com muito pó. Uma marcenaria, por exemplo. Marcenaria tem muito pó. O ideal em marcenaria é você usar uma luminária fechada, não usar luminária aberta. Porque se você usa luminária fechada, que ela não é aberta, se ela é fechada, tem uma capa protetora, é mais fácil de você limpar. Se você tem uma luminária aberta, o pó vai entrar na lâmpada, dentro da lâmpada luminária, vai dar maior trabalho para você limpar. Então, nesses tipos de ambientes agressivos, que tem muito pó, poeira, minério de ferro, que tem muita sujidade pelo processo de trabalho, o ideal é usar luminárias que tenha as capas de proteção, um acrílico ou um vidro, que você consegue limpar sem expor o trabalhador ao risco, né? Porque ele vai limpar ali e não vai levar choque, porque está protegido. É claro que tem que estar desligado, mas sem precisar de tirar a lâmpada para fazer a limpeza, que demanda muita mão de obra, tá? Verificar se os níveis de iluminamento atendem os requisitos mínimos previstos na norma. Aqui tem um negócio que eu estava verificando esse item aqui, só que, assim, isso aqui é qualitativo, não é? Nós falamos que isso aqui é qualitativo. Então, assim, não é quantitativo, não é para você falar assim, tem que estar 200 lux. Você vai verificar isso aqui e vai falar assim, não, você vai entender, não, o ambiente está muito escuro, o ambiente está muito claro, igual o Elkis falou, está muito claro, pode atrapalhar. Aqui não é quantitativo, tá, gente? É qualitativo. Você chegou na área e falou assim, não, eu acho que o ambiente, eu tenho a percepção que esse ambiente está muito escuro, eu tenho a percepção que esse ambiente está muito claro. Tá? Então, isso aqui é uma avaliação qualitativa, tá? Não é quantitativa. Na quantitativa, sim, que nós vamos conseguir aí demonstrar realmente se o ambiente está abaixo ou está acima dos limites. Então, esse texto aqui, esse item, eu achei ele um pouco confuso aí está escrito confuso, né? Então, subentende que a pessoa tem que fazer a mensuração com os luxímetros. Não. Isso aqui, gente, é qualitativo. Então, não se tem que usar o luxímetro agora aqui, tá? Então, é uma percepção que você vai ter, tá? Bom, e quais recomendações para tirar esse item aqui, né, de iluminação insuficiente? Substituição das lâmpadas queimadas ou defeituosas, né? Limpeza das luminárias e lâmpadas, nós falamos. Mudança na decoração com cores mais claras. Então, a gente sabe que a luz, ela bate no objeto e reflete. Então, se eu tenho lá muitos móveis de cores escuras, isso vai, com certeza, influenciar na iluminação do ambiente. E, então, isso aqui é uma coisa que qualquer um de nós que temos um conhecimento mínimo de segurança do trabalho, na iluminação, vamos perceber. Você chega num local, por exemplo, numa sala, que as cadeiras, as mesas e os móveis são todos pretos. Em escritórios, né, eu já vi alguns escritórios usar móveis pretos. Você vê que o ambiente fica mais escuro, né? Porque ali não favorece, porque a luz bate ali e vai refletir. Agora, se você observar, muitos escritórios trabalham na tonalidade bege, né? O bege bem clarinho, a cor branca, né? Que aí já vai melhorar a questão da iluminação do ambiente de trabalho, né? Eu nunca vi ambiente de trabalho em cores escuras, né? Geralmente, ambiente de trabalho são cores mais neutras ou claras, né? Branca, né, ou cinza bem clarinho, azul bem clarinho, então a gente nunca vê cores, né, muito fechadas em ambiente de trabalho. Remoção, aí onde eu falo para vocês, uma coisa que eu sempre bati quando eu trabalhava na área de segurança do trabalho, eu tive a oportunidade de trabalhar
na construção de indústria. A indústria foi levantada lá do zero e eu, como técnico de segurança da indústria, eu participei do começo. E uma coisa da construção da fábrica, né? E uma coisa que eu sempre falava, olha, o técnico de segurança, ou o pessoal da engenharia de segurança do trabalho, eles têm que estar dentro da empresa desde a concepção da empresa. Aí o pessoal vai e contrata o técnico quando a empresa está montada. E muitas vezes ali tem uma coisa que na época da construção já deveria ter corrigido, né? Então, vamos pintar aqui a fábrica, e puseram uma cor mais escura, vamos pôr uma cor mais clara. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar numa obra que eu era técnico de segurança da indústria, e eu sempre acompanhava a montagem das máquinas da indústria, ele sempre tirava a minha opinião em alguns fatores. E isso era bom porque lá na frente isso poderia facilitar meu trabalho como técnico de segurança. Né? Hoje, por exemplo, um professor lá do Senai, da área de alimentos, falou assim, Wesley, como é que é a distância entre as máquinas? Lá a gente vai fazer lá uma área de panificação, qual que é a distância entre as máquinas? Olha, eu falei o seguinte, vocês têm que pegar as máquinas, ver a situação de operação de cada máquina, quantas pessoas trabalham em cada máquina, e você vai criar uma zona de trabalho em volta da máquina. Qual vai ser a zona de trabalho? Qual o espaço que a pessoa precisa para trabalhar? Aí, tendo a zona de trabalho, você vai ter uma área de circulação e depois fazer as divisão entre as máquinas. Então, isso é muito importante. O técnico de segurança trabalhar na concepção das empresas, não só quando a empresa está pronta lá, né? Então, infelizmente, muitos empresários não têm essa mentalidade, tá? Remoção dos objetos que bloqueiam a iluminação. Talvez tenha algum objeto ali que está bloqueando uma luminária, uma lâmpada, né? E acaba prejudicando ali, né, aquela lâmpada. Isso acontece muito. Não sei quem já viu aqueles paflon, aquelas luminárias, que é um globo. E aí acontece que os bichinhos entram lá dentro, principalmente em época de chuva, né? Os bichinhos entram lá dentro e ficam acumulando no fundo do globo. Aí você chega naquele ambiente, o fundo do globo está tudo preto, né? Por causa daqueles bichinhos. Então você tem que... aqui lá acaba também atrapalhando aí a iluminação, bloqueia a iluminação, né? Redução do espaçamento da luminária e outros ajustes com o uso de lâmpadas de maior fluxo luminoso, né? Por as lâmpadas mais próximas, né? Ou outros ajustes, ou lâmpadas com maior fluxo luminoso, lumens, né? Fornecimento de iluminação suplementar, né? Talvez a iluminação na minha área de trabalho está ali, o meu computador muitas vezes está ruim, então põe ali uma iluminação projetada em cima do computador, como aquelas refletorzinhos que tem, né, que você põe sobre a mesa, né, justamente para ali em cima do computador. É muito comum, né, quem faz projeto também tem na mesa de projeto, né. Mudança da tarefa de trabalho, né, mudar o posicionamento das mesas, né, para trabalhar. Bom, outro aspecto lá que fala, iluminação irregular ou não uniforme no ambiente de trabalho. Aí qual é a verificação? Identificar visualmente regiões claras ou escuras. Então dentro de uma sala você chegou, tem uma região que é mais clara e tem uma região que é mais escura. Isso acontece muito, gente, com a questão da incidência da iluminação externa. Talvez você chega numa sala, próximo àquela sala, na entrada, é muito claro por causa da porta, que é geralmente de vidro. Só que lá no fundo é muito escuro. Então você tem que criar uma iluminação uniforme. Então, se muitas vezes na frente é mais clara, então você coloca a luminária mais fraca na frente e lá atrás você coloca a luminária mais forte, para que a iluminação possa ser única, que ela possa ser uniforme, tá? Ou então você fala assim, não, vou bloquear aqui o sol, a luz solar, vou pôr aqui um filtro, vou pôr uma película na janela ou na porta, e aí eu vou ajustar minha iluminação para ficar uniforme aqui dentro. Beleza, é uma situação que pode ser feita. Inclusive, reflexo solar, né, atrapalha bastante, né, o trabalhador. Somente quando ele está na posição de frente para a janela que ele vai pegar aquele reflexo todo ali em determinado período dos seus olhos, né. Verificação dos níveis de iluminamento, que eu falei, isso aqui é qualitativo, gente, não é quantitativo. Verificação das iluminâncias superfícies, pisos, tetos e paredes, né, se está refletindo. Talvez o teto é muito brilhoso, você olha assim, o teto está... A luz joga no teto e volta ali, te cega, né? Então você fica com a visão ofuscada. Quais as recomendações para este aspecto? Substituição das lâmpadas, queimadas defeituosas, limpeza das luminárias, redução do espaçamento das luminárias, substituição das luminárias para distribuição mais uniforme sem causar ofuscamento, aumento da refletância das superfícies da sala, remoção do objeto que bloqueia a iluminação. Então, praticamente, a recomendação do item anterior.
Iluminação excessiva. Verificar o efeito de brilho que eu falei lá da janela, ou muitas vezes você olha sobre uma mesa e a luz lá bate ali na mesa e reflete aos seus olhos, né? Então, isso acaba atrapalhando também. Talvez se mudar a mesa de posição um pouquinho, mudar o ângulo, né? Lembra dos ângulos que a gente falou? Mudar os ângulos, até mostrar uma foto da BNT, mostrar os ângulos, né? A gente consegue resolver, ou então até mudar a superfície, o tipo da mesa, né? Para evitar que ela reflita aí a luz das luminárias. Verificar se a lâmpada sem proteção encontra-se na região definida pelo ângulo de corte, né? Aí, quais são as recomendações? No caso de iluminação direta, utilize alguma adaptação para o controle de incidência de luz direta, ajuste o ângulo de corte ou remoção fora da área do ângulo, que eu falei para vocês, a gente mostrou a foto, a alteração de direcionamento das lâmpadas tubulares e luminárias lineares, aumento da altura da luminária e alteração da refletância da superfície, ou seja, trocando a cor da superfície, né, você vai alterar ali a refletância. Talvez, eu vou usar uma mesa, um bege mais escuro, né, um pouquinho mais escuro. Aí ele vai alterar a sua refletância, tá? Um outro aspecto, iluminação excessiva, ocasionada por luz de janelas, claraboias, etc. Já falamos de forma diretamente sobre isso aqui, né? Então é o que? Usar cortina, né, pessoal? É claro, eu vou usar a cortina dentro do ambiente, dentro da sala, mas ela pode ser até uma cortina blackout, mas a iluminação lá dentro daquela sala tem que estar de acordo com o estabelecido em NHO. Você pode até usar uma cortina blackout, mas a iluminação do ambiente tem que estar de acordo com as normativas, com a cortina fechada, tá? Alteração na refletância de superfícies locais de trabalho, mudança de local e posicionamento da tarefa. Ou seja, talvez se ele está de frente com a janela, se você pôr ele de lado com a janela ou no fundo da janela, alterar simplesmente a mesa do trabalhador, você pode conseguir fazer essa alteração. Então, isso aqui, pessoal, que eu estou falando, não sei se vocês observou, mas nós estamos falando muito do layout aqui. Questão do layout, tem um pessoal da engenharia de produção, os arquitetos que a gente falou, eles trabalham muito o layout de uma fábrica, né, de como vai montar o escritório, como vai montar uma mesa, o arquiteto, né? O layout, eles levantam todos esses dados, né, em relação para a montagem do layout de uma sala. Brilho excessivo em áreas localizadas. Verificar a refletância de superfícies próximas à área da tarefa. Verificar a localização e distribuição de fluxo luminoso das luminárias. Verificar se há imagem refletida na posição de revisão normal. Talvez Vamos um exemplo, eu estou aqui no computador. Aí, de repente, no computador, estou vendo um colega lá do lado, aqui pelo meu computador. Ou seja, eu vou estar refletindo a imagem dele na minha tela. Então, muitas vezes, isso aí pode ser até o ajuste de brilho da tela do computador, ou a iluminância do local. Então, tudo você pode trabalhar para resolver isso aí. Olha lá, uso de painéis de difusão, reposicionamento e troca do aumento do número de lâmpadas, a alteração do preciso do trabalho, brilhante ou mais fosco, a gente já falou. Então, não sei se vocês observou aqui, as recomendações, entre elas, são bem similares, né? Praticamente, nós estamos repetindo aqui do item anterior. Então, as recomendações, elas são bem similares aí, ó. Contraste reduzido da tarefa devido à reflexão veladoras, né? Olha, isso é em relação aos ângulos, né? Quais são as recomendações? A mesma, né? Então, são as mesmas aí, ó. A aparência da cor. Aqui tá meio complicado a gente ver a aparência da cor, porque a gente não tem aparelho, né? Observar se apresenta características de cores quentes, tons amarelados ou frias ou brancas. Então, você pode verificar isso aqui. Quando a gente levanta lá, quando você faz o levantamento lá das tipos luminárias, você tem que falar assim, qual a cor qual que é a aparência da cor dessa lâmpada, né? Então, você já tem que ter isso aí, a temperatura dela, né? Você vai ver que lá nos manuais ou na própria lâmpada, algumas estão escritas a temperatura dela. E em vez de acordo com a tabela, se está igual. Porque isso aqui é de forma visual ou até consultando lá, porque a gente não usa equipamento para fazer isso, né? Embora exista, mas não está aí dentro da alçada do técnico de segurança, tá? Essa tabela, ela é uma tabela bem instrutiva, né? Para você, assim, ter o entendimento, o que é que você vai ter que levantar? O que eu vou ter que levantar?
E aí, olha só, um grande presente que a nossa NHO traz para nós. Se vocês observou, quem leu aí, nós temos um formulário checklist. Ou seja, lá no item posterior, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. No item posterior, nós temos um quê? Um checklist. Olha só aí, ó. Então, ele entregou para nós de presente um checklist, ó. Então, ela entregou para nós de presente um checklist. Se não houvesse esse checklist, nós teríamos que fazer. Podemos mudar um pouco do checklist ou a gente tem que seguir de acordo com o A3 aí, o anexo 3? É uma boa pergunta sua, Camila. Na verdade, Camila ou Amanda que falou? Camila, né? Camila, na verdade, é uma lista de verificação. Você pode... Aqui fala o seguinte, ó. 6.1, avaliação preliminar. O anexo 3 apresenta o quadro A3, que pode ser utilizado como ferramenta auxiliar para verificação de não conformidade. Ou seja, se a gente for ver aqui a própria apresentação ortográfica, fala o seguinte, que pode ser utilizado. Então, uma das coisas que a gente tem que observar, foi muito bem sua pergunta, Camila, é que muitas vezes quando a gente vai ler uma norma, ou um texto da norma, a gente tem que atentar aos mínimos detalhes. Por exemplo, talvez você vai ler uma norma, tá lá assim, deverá utilizar a tabela quadro A3 do anexo 3. Ou seja, se falar deverá, deve ser utilizado, ou deverá, aí é obrigação você usar ela, né? Aqui, o Camila fala o seguinte, que pode ser utilizado. É claro que você pode implementar, você pode melhorar. O que a gente recomenda é que você nunca use menos itens que está descrito aqui, entendeu? Você pode até mudar, por exemplo, aqui, talvez esse primeiro item aqui, as áreas de trabalho e as partes do equipamento estão bem iluminadas, de modo a permitir aos trabalhadores a percepção de possíveis riscos ou perigos visíveis. Você pode mudar a ortografia desde que fala a mesma coisa. E ela tem que ter no mínimo. Se você fizer uma tabela nova, é recomendável que no mínimo ela tenha esses itens aqui. Não falta esses itens, entendeu? Pode ter mais. Mas aqui fala que você poderá utilizar, porém não é obrigatório usar essa, tá? Você tem que ter uma, você vai usar isso aqui como referência, tá, Camila? Então, olha só. E a NHO... Então, igual a Camila falou, eu posso usar esse, eu posso fazer outro. A NHO 11, ela trouxe um presente para nós. Ela deixou essa tabelinha aqui. Gente, é só copiar essa tabela e fazer ela lá no Excel, né, para você, quando você for montar a sua consultoria ou fazer sua análise lá, você monta ela no Excel, você faz um formulário. Isso aqui, assim, fica bem simplesinho para você fazer, entendeu? Então... ela te dá um presente já de como fazer isso. Então é muito legal. Eu vou mostrar ela lá para você, que tem uma parte aqui na minha apresentação. Olha só. Aqui eu ponho sim ou não. E qual que é a ação recomendada, gente? Qual que é a ação recomendada? É a ação que nós lemos na parte anterior. Você lembra que na parte anterior ele deu várias ações recomendadas aqui, ó? Não tem várias ações recomendadas? Então, qual que seria a ação recomendada aqui? Você vai escolher uma ação da área anterior. Que isso aqui fala? Ó, se a gente for ler isso aqui, ó, as áreas de trabalho e as partes dos equipamentos estão bem iluminadas, de modo a permitir aos trabalhadores a percepção dos possíveis riscos e perigos visíveis. Então, se você for olhar aqui, interpretar esse texto, você subentende que isso aqui está tratando a cintilação. Se o equipamento está cintilado ou não. Então, você pode entender... nessa primeira questão isso. Aí você vai lá, você já tendo conhecimento, você vai lá e copia aqui. Ah, não, então para cintilação o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar, vamos melhorar aqui as lâmpadas, o fluxo, entendeu? Então você vai usar como referência as recomendações. Você pode pôr as recomendações? Pode. Isso aqui é só as recomendações, mas algumas recomendações, mas você pode pôr outra. Você vai pôr, aqui acaba sendo um mapa, aqui acaba sendo uma lista de... Porque você tem a ação recomendada, um prazo, o responsável e as observações que você vai colocar. Tá? Próximo item, sistema de iluminação permite boa visualização da sinalização de segurança? Ah, se tiver placas lá de segurança lá no ambiente. Aí onde nós entramos lá, geralmente as placas de segurança, que cor que são? Quais são as cores da placa de segurança? Amarela. Amarela, que mais?
Amarelo, tem das cores amarelas, tem das cores o quê? Vermelha. Vermelha e temos das cores verdes, né? Geralmente Nem as sei cores. se tava aberto. Amarelo, vermelho e verde. E isso, as cores tem no ambiente de trabalho. Vamos supor que você chega no ambiente de trabalho e aquele amarelo está apagado, ou aquele vermelho, isso é muito comum acontecer no vermelho. Ou o vermelho está com tonalidade de preto. Você não consegue ter a noção de cor. A noção de cor. Isso é o que, gente? IRC. Isso é o IRC. Né? É o IRC lá da iluminação, porque está muito fraca, né? Então você não vai conseguir ter a percepção das cores, tá? Trabalhadores conseguem visualizar suas tarefas com dificuldade? Sem dificuldade? Vamos lá, verificação sem necessidade de iluminação específica ou suplementar, que a gente acabou de falar aqui, ó. Sistema de iluminação, por exemplo, lá no hospital, se você vai no hospital ou numa mesa de cirurgia, você vai ver que tem lá iluminação suplementar. Ou você vai no veterinário, você tem lá, põe um cachorro em cima da mesa lá e tem uma iluminação suplementar. Sistema de iluminação, até necessidade do trabalho mais idosos, se é pessoas idosas, tem dificuldade de enxergar, então foi realizado sistema de iluminação para atender os trabalhadores com limitações visuais, né? A pessoa usa óculos, será que não atrapalha? As áreas de trabalho estão livres de sombra, ou seja, tudo que a gente falou lá na tabela anterior, gente, tá aqui, só que a diferença é que ele pegou o quê? Colocou aquilo do item anterior e colocou dentro aqui de uma tabela, de um checklist, né? Que é um check de levantamento. O ambiente do trabalho está livre do efeito estroboscópico. Os locais de trabalho estão livres de cintilação e perceptíveis. A superfície de trabalho, testes monitores estão livres de ofuscamento. Então, tudo que a gente falou lá no anexo anterior, aqui está o checklist. Olha só, então é um checklist bem simplesinho que você deve utilizar. Então vamos lá, identificar as atividades realizadas, identificar as respectivas áreas da tarefa, a área de trabalho, descrever um ambiente de trabalho. Então a gente falou isso que foi a diferença lá nas aulas anteriores, a área da tarefa e a área de trabalho, tá? Descrever os ambientes de trabalho. Sala de aula, tantas cadeiras, o posicionamento do professor, tem a lousa para ele trabalhar é uma lousa branca, a lousa azul, uma lousa preta, então tudo isso vai influenciar na iluminação, tá? Se a lousa for branca, por exemplo, é totalmente diferente da lousa azul ou preta, tá? Bom, e continuando lá, o item 6.2 fala o seguinte: identificar as atividades realizadas, respectivas áreas da tarefa e as áreas de trabalho, a fim de mapear e definir os pontos de avaliação, aonde você vai fazer a avaliação. Descrever os ambientes de trabalho, incluindo o sistema de iluminação utilizado, tipos de luminária, de lâmpadas e suas características. Por exemplo, estou usando luminária tipo LED. Olha aí, vamos descrever essa área de trabalho aí. Descreve para mim essa área de trabalho, Elks. Sua luz está clara e está tendo reflexo, né? Isso, então vamos lá. Essa área de trabalho, a área de trabalho é composta por 4 estações de trabalho, né? Nós temos aí 4 estações de trabalho, no qual existem luminárias suplementar postas sobre as 4 estações de trabalho. Você vê que tem uma luminária ali bem em cima de cada área de trabalho, para cada área de trabalho. Eu tenho essa iluminação aí direcional à área de trabalho. Nós temos uma sala, uma mesa de reunião bem próximo, onde nós temos também uma luminária, vê que tem uma luminária no teto lá, ó, também direcionada à área de trabalho, né? Então aqui, ó, é a área da tarefa, ó, área da tarefa, área da tarefa, área da tarefa. Toda essa região aqui é a área de trabalho, tá? É o entorno da tarefa, né? Então você vê aqui que o quadro é branco, beleza, mas aí nós observamos algumas características. Iluminação externa. O ambiente tem iluminação externa. Só que a iluminação externa produz o quê? Um reflexo. Veja que aquela estação, ó, veja que todas as estações de trabalho estão sendo influenciadas por reflexo, não tá? Olha só aqui, ó. Tá. Todas as estações de trabalhos estão aí nesse momento da operação, nesse momento do dia, eles estão ali sob influência do reflexo. A luminária aqui, aqui a gente não dá para ver que tipo de luminária, que lâmpada que é aqui dentro, né? Mas a luminária tipo pendente, né? Ela deve ter um vidro aqui. Se ela tiver um vidro, ela vai
ter menos fluxo luminoso, né? Porque o vidro acaba filtrando um pouco. Talvez ela pode ser aberta, porém nós sabemos que o interno dela é branco, justamente para refletir a luz, né? Aqui nós temos as mesas, o chão, ó, uma coisa importante, o chão aqui são cores escuras, né? Tanto o chão quanto as mesas de trabalho. Então a gente pode identificar a área dessa forma, fazer o levantamento do ambiente de trabalho, tá? Bom, se forem observadas interferências de iluminação externa no ambiente ser avaliadas, as medições devem ser realizadas no ambiente interno sob as condições mais desfavoráveis. Qual é a condição mais desfavorável daquela sala lá? A iluminação externa. Quando a luz do sol tá ali deve ser em torno de... Pela foto ali, se a sala for uma sala terra, eu creio que ali aquele reflexo é entre 7h30 e 10 horas da manhã, porque geralmente o sol vai subindo, né? Quando chega lá ao meio-dia, geralmente algumas salas não vai ter mais reflexo, depende do posicionamento da sala, é claro, né? Isso acontece lá no Senai, lá na nossa sala onde nós ficamos, os professores, nós temos lá uma janela, em determinado horário, de manhãzinha, de 7h30 a 8h30, o sol bate diretamente nos nossos olhos. Daí nós pedimos para colocar uma película, né, justamente para tirar esse reflexo. Porém, quando é 10 horas, acabou. Então, a condição mais desfavorável da iluminação para nós é cedo. Por exemplo, vamos supor que tivesse cortina. Se tivesse cortina, aí o que acontece? Pelo excesso de iluminação, qual que é a ação mais comum do trabalhador? Chegar lá e fechar as cortinas, não é? Se ele vai fechar a cortina, ele vai estar trabalhando só com a iluminação interna. Está sendo uma condição mais desfavorável também. Porque se chega 10 horas da manhã, você abre ali as cortinas, você não vai ter o reflexo, mas devido à iluminação externa no ambiente, a sua condição de iluminação naquele ambiente vai estar perfeita, não vai? Porque além de ter iluminação interna, você tem iluminação externa, né? Embora tenha muitos ambientes de trabalho que eles nem usam iluminação interna durante o dia. Por quê? Porque a iluminação externa já é suficientemente capaz de suprir ali a iluminação daquele ambiente, tá? Professor, oi. Naquele checklist, é necessário colocar essa questão de horário? Tem condição de a gente colocar isso? É bom você colocar, assim... Esse exemplo que o senhor falou aí, da sala lá do Senai. Sim. Assim, porque, por exemplo, Camila, quando você vai fazer um levantamento, qual horário que você fez o levantamento? Então, se você fez um levantamento de manhã, vai ser diferente do levantamento à tarde ou à noite. E vamos supor que você trabalha numa empresa que trabalha em turno. Que horário que você vai fazer o levantamento? Em qual turno? No primeiro ou no noturno? Todos, né? Em todos os turnos. Aí, por isso, é ideal. Naquele checklist, é uma coisa que a gente sentiu falta lá não tem, né? Uma coisa que é importante você fazer lá, colocar ali o horário, a data que você fez, o horário e a data que você fez o preenchimento daquele documento, tá? Então, isso é muito importante. Porque, e além disso, você colocar uma observação, viu, Camila? Escreve isso que é muito importante. Você vai colocar assim, a avaliação do ambiente de trabalho foi feita às 9 horas, porém, a avaliação desse momento, a avaliação foi realizada em situações circunstanciais a tal momento. Por quê? Vai depender das circunstâncias daquele momento, entendeu? Então, você coloca essa observação, olha, foi feito nas circunstâncias da tal data, horário, tal data e horário. Ou seja, situações circunstanciais ali daquele horário. Se daqui 15 minutos um cara foi lá e trocou a luminária, aí é claro que vai ter diferença na iluminação daquele ambiente. Os avaliadores devem evitar usar roupas claras e se posicionar de modo a não causar sombra e reflexões sobre a fotocélula. Por que eu não devo usar roupa clara? É porque a roupa clara reflete? Sim, a roupa clara reflete. Olha o que eu acabei de falar que a Camila respondeu. Quando existirem atividades noturnas, o ambiente analisado, as medições devem ser realizadas em todos os períodos, nesse período. Então, por exemplo, você põe lá naquele checklist, a avaliação foi feita no período matutino, tal hora, turno A. A avaliação foi feita no turno B. A avaliação foi feita no turno C, tá? Então, nós devemos fazer as avaliações de todos os turnos de trabalho que uma empresa venha possuir, tá?
Equipamentos de medição, né? Nós já falamos sobre isso, né? Só estou aqui evidenciando que lá na NHO, no item 6.3 fala sobre ele. Nós não vamos falar que nós já fizemos uma aula específica disso aí, tá? O que eu tenho que falar aqui sobre equipamento de medição para a gente que passar por esse item aqui? Primeira coisa, ele é capaz de fazer leitura dos luminares aqui no ambiente, das lâmpadas? LED, fluorescente, vapor de sódio? Então, verificar se ele é capaz de fazer. Medição tem que ser em lux, você tem que dar a medição em lux. Bom, procedimento de avaliação. Procedimentos aí de avaliação. Vamos lá nos procedimentos aí de avaliação. A medição deve ocorrer com o sistema de iluminação dentro de suas características de tipo de operação. Então, por exemplo, se lá o pessoal está com a lâmpada queimada ou não usa todas as lâmpadas, tem que ser feito na situação real de trabalho do pessoal, gente. Então, eu tenho que trabalhar na situação real de trabalho. Tá? Não adianta, por exemplo, tem algumas lâmpadas que ela tem um sensor que você aumenta e reduz a luminosidade dela. Então, talvez o pessoal ele trabalha com pouca luz. Aí, quando vai fazer lá a análise de luminância, o pessoal vai lá e coloca em 100% do fluxo luminoso da lâmpada. Tem que colocar, gente, na situação que o pessoal trabalha. Situação real de trabalho, tá? Procedimento de verificação de medição, né? O item 6.4. Vamos lá. Na página 17 da NHO 11. Antes de serem iniciadas as leituras, é preciso observar as recomendações do fabricante em relação ao tempo de estabilização do medidor. Lembra que nós falamos isso? Você liga o aparelho com ele tampado, né? Qual vai ser o tempo para ele fazer a primeira leitura, né? Se de repente ele for exposto a uma quantidade de luz excessiva, que ele ficar na escala, ele ficar lá mostrando 1, né? Significa que eu tenho que mudar a escala. Ele vai ter que estabilizar o sensor óptico para ele voltar a dar a medição real. Então, essas particularidades você vai achar no manual do fabricante de cada equipamento. Então, por isso, conhecer o equipamento que você tem, que você vai trabalhar, tá? Bom, no caso, se eu chegar num ambiente que não tem lá, a área de trabalho não tem como ser definida, né? Por exemplo, se você vai lá na sala de trabalho da Ana Carla, talvez ela trabalhe numa mesa lá, o patrão dela numa mesa lá do lado, e ela tem a área de trabalho definida. Mas vamos supor que você vai num ambiente que a pessoa não tem área de trabalho definida. Ele não tem uma área totalmente definida ali, né? Ele trabalha em pé, por exemplo, um balcão de uma farmácia, né? Ele não tem uma área totalmente definida ali. Então tem hora que ele tá no balcão, tem hora que ele tá lá no estande. Oi. Fala, Camila. Essas análises são feitas só em ambientes fechados, porque assim, tem colaboradores que trabalham às vezes em certos lugares que o sol bate no rosto dele. Mas aí a gente pode ajudar na questão de óculos ou de capacete, para não ir diretamente nos olhos. A gente tem que pensar nessa forma também. Ou esse iluminamento que a gente está estudando é só quando é a questão da luz mesmo, né? Sem ser a luz solar. Essa questão de iluminamento, Camila, eu até falei na última aula, não sei se você lembra, eu até tinha comentado, essa NHO 11 é iluminamento interno nos ambientes de trabalho, né? E se você for pegar a NBR, que a gente falou sobre isso, você lembra que a NBR é parte 1? Eu falei assim, a parte 1 é possível que vai surgir a parte 2, né? Então, realmente, a NHO 11, ela nos dá direcionamento, nos dá base para a área interna de trabalho, iluminação artificial, tá? Então, nós não temos uma norma, Camila, hoje para tratar ambientes externos de trabalho, que eu acho que já deveria ter, né? Então, eu observo que deveria ter uma NHO, nessa própria NHO, né? Um suplemento ou outra NHO para ambientes externos de trabalho. A gente não tem uma norma de iluminamento para ambientes externos de trabalho, né? Embora que ambientes externos de trabalho não tem como você fazer muito, né?
Porque aqui na área interna nós conseguimos trocar a lâmpada, conseguimos mudar. No ambiente externo nós temos o quê? As medidas preventivas, né? Igual você falou aí, óculos, talvez um boné, talvez um chapéu com a aba maior, né? Então, assim, nós não temos normativas de iluminação para ambientes externos de trabalho. O que eu vejo uma falha, não em relação ao dia, mas como eu falei para vocês na última aula, em relação à noite. Então, assim, por exemplo, vamos supor que você tem uma pessoa que trabalha numa mineradora de noite, né, na área externa, onde se utiliza refletores, lá, iluminação lá para a área externa. Então, nós não temos nenhum NHO e nenhuma BNT voltada ao trabalhador, a relação ao trabalhador, em relação à iluminação para o ambiente de trabalho. Nós temos outras normas, ABNTs, para iluminação externa, sim, para definir iluminação de poste, de pátio, essas coisas, nós temos a BNT, de rua, iluminação pública, mas não direcionada ao trabalho em si, sim, somente ao uso geral. Por exemplo, nós temos uma ABNT que ela trata de iluminação pública, por exemplo. Então, assim, não está focando o serviço laboral, o trabalho, sabe? Está focando em relação ao geral. E realmente, essa norma é só para o ambiente interno, tá? Ela não tem tratativas para o ambiente externo do trabalho. Mas você, como técnico de segurança, pode usar como referência, tá? Você pode usar como referência ela para o ambiente externo, embora não exista nenhuma previsão legal em relação a isso, tá? Bom, então vamos lá. Procedimento de medição. O plano da tarefa visual pode ser horizontal, vertical ou inclinado, e a fotocélula deve ser posicionada neste plano. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui uma área de trabalho, não temos? Uma mesa de reunião. Aonde que eu vou colocar a fotocélula aqui? Aqui no nosso luxímetro, na área de trabalho, não é? Aqui, ó, vou colocar aqui do lado do notebook, vou colocar aqui na frente, aqui em cima do livro dessa pessoa, vou colocar ali próximo à mão daquela pessoa ali, você vai colocar aqui nesses ambientes. Agora aqui, essa pessoa que está usando o quadro, aonde você vai colocar ali? Aonde que é a área de trabalho? O quadro, né? Então você vai ter que pôr a fotocélula ali no quadro. Professor, como eu vou pôr? Você vai pôr ela inclinada, de acordo com a visão do trabalhador, ou seja, você não vai pôr ela reta, você vai pôr ela do jeito que está o giz aí, ó. Do jeito que está o giz, você vai pôr a fotocélula na parede, né? Como não é bom você ficar perto, você pede o próprio funcionário, segura essa fotocélula para nós aí, né? Então você vai ter que fazer no ambiente de trabalho, ou seja, na onde ele está visualizando. Lembra que nós temos que aferir a iluminância, né? E tem a luminância, então a direcional aqui da luminância. Então você vai pôr aí aonde está sendo feito o iluminamento da área de trabalho. Ainda no item 6.4 fala o seguinte: procedimento de medição. Procedimentos para determinação de iluminação média em ambiente de trabalho, internos ou áreas que foram subdivididas, estão descritos no anexo 1. Bom, aqui aí tem um item 2 bem aqui, uma observação, né? 2. Locais de trabalho que envolvam grandes áreas, com diferentes áreas de atividades, configurações ou formatos regulares ou com padrões diferenciados, você pode dividir. Por exemplo, você tem que fazer uma medição lá de um galpão. Você pode dividir áreas para fazer a medição, entendeu? Você não precisa de medir todo. Você divide um galpão em 4 partes, né? Então você pode fazer divisões para que fique mais fácil para você fazer. Aí uma coisa diferente em relação a NHO antiga, NHT, né? Que a gente viu lá, NHT lá, que é o seguinte. Ou até a própria NBR antigamente, eu vejo até alguns, infelizmente, eu vejo até alguns técnicos de segurança fazendo isso. O pessoal vai lá e vai fazer análise do ambiente de trabalho, eles vão lá e colocam um luxímetro só sobre as mesas de trabalho, tá errado. Pela NHO 11, que não é nova, né, desde 2018, pela NHO 11, eu tenho que, além que fazer aí a análise do ambiente de trabalho, eu tenho que calcular a iluminação média. Você tem que fazer o cálculo da iluminação média, né, que está de acordo com o anexo 1. Né? Então, lá no anexo 1, nós temos esses cálculos e tem algumas fórmulas que dependem.
Aí, igual a Camila falou lá, eu posso mudar isso e falar, gente, isso aqui, gente, é só para você ter uma noção. Não vai ter, aqui na NH 11, não vai ter todas as situações de trabalho. Você vai ter que adaptar. Né? Aqui na NH 11, por exemplo, se eu chegar aqui, se eu for olhar lá, ó, você tem, os ambientes são retangulares. Aí você tem que, de repente, fazer lá uma análise do ambiente de trabalho que ele é circular. A sala é redonda, né? Então, na NHO é para você ter uma noção, né, como você vai fazer as análises, tá? Então, é claro que na vida real a gente vai ter que adaptar algumas coisas, tá? Lá na prática você vai ter que fazer algumas adaptações para conseguir chegar no nível de iluminamento, tá? Bom, vamos lá. Anexo 1. Anexo 1 fala o seguinte: esse anexo estabelece os procedimentos para verificação da iluminância de interiores de áreas, que eu acabei de falar, retangulares, por meio de iluminância média, sob um plano visual proveniente da iluminação geral. Então, por exemplo, anexo 1, você vai calcular a iluminância média de uma sala de aula, por exemplo, de um salão, de uma recepção, né? Só que aqui na figura dá o quê? No modelo da NHO, dá uma área retangular. Então, se você tem uma área quadrada, fica atento, tá? Você vai ter que fazer da área quadrada. Pessoal, como é que faz a área quadrada? Você vai ter que adaptar. Você vai ter que adaptar o que a NHO fala para você conseguir descobrir da área quadrada, tá? Então, é simples fazer da área quadrada. Um retângulo são quantos quadrados? Eu acho que é só um. Eu também acho que é só um. Não, pessoal, retângulo é retângulo. Um retângulo, ele é 2 quadrados. Se você pegar 2 quadrados e juntar, vira um retângulo. É só pegar o retângulo e dividir no meio, e dá 2. Exatamente, dá 2 quadrados, entendeu? Então, por exemplo, a minha área ela é quadrada. O modelo aqui é retangular, só se dividir por 2, entendeu? Então, você dividindo por 2, você vai ter área quadrada. Então, você faz o cálculo. Você tem uma área quadrada para fazer o cálculo. Você faz de conta que essa área é retangular e depois, no final das contas, você divide por 2. Pronto, você fez sua questão. Você resolveu o seu problema, tá? Então, a gente tem que pensar aí de forma geometricamente para facilitar, tá? Lá fala o seguinte: os instrumentos de medição devem atender os requisitos estabelecidos no item 6.3, nós já falamos, calibração e a questão dos tipos de luminárias que ele vai fazer a leitura. Os resultados podem ser influenciados por diversos fatores, que é o que eu acabei de falar para a Camila. Coloca lá, circunstanciais, porque pode ter fatores ali extra-momentâneos que podem influenciar na sua análise, né? Como refletância, tipo de lâmpada, sua vida útil, tensão da operação e instrumentação utilizada. Portanto, os resultados são válidos para condições em que foram realizadas a medição. Então, quando você fez a medição, como você pôs a data e horário e ali a observação, os resultados vão ser dados para aquele momento que você fez a sua avaliação. Tá? Por isso que é o seguinte: se a empresa vai arrumar as luminárias, então o ideal é arrumar antes de fazer a luminância. Porque o cara deixa fazer luminância para depois arrumar as luminárias, né? Então, ou então, né, nem arrumar, deixar a manutenção constante das luminárias para não trazer um ambiente aí que seja ergonomicamente desgastante em relação à iluminação aos funcionários, né? Então, ter aí uma estratégia de manutenção preventiva aí nos ambientes de trabalho, tá? Bom, nós iremos para o nosso intervalo agora, que depois do intervalo nós vamos nos imergir nessas tabelas aqui, nesses modelos aqui, tá? Então, iremos para o nosso intervalo agora, né? Então, são 8h45, nós iremos retornar, tá? Então, 8h45, iremos retornar do nosso intervalo. Então, após o intervalo, né, já prepare aí um lápis, um papel e uma calculadora, que a minha eu até troquei a pilha hoje.
Acabou nosso intervalo. Cadê o pessoal? Estamos aí, professor. Estou aqui. Eu faço a análise ponto a ponto, depois eu tenho que determinar a iluminância média, conforme está aí descrito no anexo 1 aí do item 6.4. Né? Então eu falo o seguinte, então vamos lá. Aqui, lá na NHO, nós temos aí uma figura que se usa como referência para fazer o cálculo da iluminação média de uma sala. Então, por exemplo, aqui nós temos um ambiente. Aí que fala o seguinte, ó. Ambiente de trabalho de área retangular, iluminados com fontes de iluminação com padrão regular, simetricamente espaçadas em 2 ou mais fileiras. Né? Então, aqui nós temos aqui, ó. Quantas fileiras nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fileiras no sentido horizontal. E quantas na vertical? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos aí 8 fileiras na vertical e 8 fileiras na horizontal. Então, aqui, para nós fazermos o cálculo de iluminação média, então, essa circunferência aqui é a sala, tá, gente? Essa aqui é uma sala. Então, aqui não tem a medida da sala nessa figura. Então, vamos supor, esses círculos aqui são as luminárias, ó. São as lâmpadas ou luminária. Aonde que eu vou fazer a medição? Então, segundo a análise, né, segundo a nossa NHO, né, deixa eu ver aqui se... Então, onde você vai fazer a medição? Essa próxima figura. Da área quadrada? Não, isso aqui é uma área retangular, gente. Tá? Então, olha só, como é que você vai fazer a medição? Você vai pegar... Aqui tem um luminário, não tem? Tem um luminário aqui. Você vai pegar assim, esse quadradozinho entre a luminária aqui, ó. A parede aqui, fazer um X e pegar a parte central. Aí você tem o quê? O primeiro local que você vai pôr o luxímetro para tirar aí a medição. Então, vamos começar pelo R, né? Que é melhor, porque aqui na fórmula tá R, né? Então, vamos lá. No R, cadê o R? O R tá aqui, ó. Aqui são R. Então, por exemplo, você vai pegar... aqui tem a luminária. Você pega as 4 luminárias centrais, ó. Pegou as 4 luminárias centrais... 4 luminárias, ó. 3 para cá, 3 para cá. Na segunda fila, ó. Ele fez aqui, ó. Uma medição... uma área imaginária, um traço imaginário. Aonde que ele mediu? Embaixo dessa luminária, R1. Embaixo dessa... entre as duas luminárias, R2. Entre essa luminária, R3. E entre essas duas luminárias, R4. Não, R4 está embaixo da luminária. R4 está aqui no centro, tá certo, isso aí. R4 está no centro, né? Muito bem, Amanda, né? Então, o R4 está no centro, o R1 está aqui, o R2 está ao meio, o R3 está ao meio. Então, nós temos as 4 medições. Então, você vai nessa sala fazer essas 4 medições e anotar. Depois, você vai lá fazer a R5. Mesma coisa dessa aqui, vai repetir, ó. O R5 vai estar debaixo do luminário, o R6 vai estar aqui no meio, mesma coisa, o R7 vai estar no meio e o R8 vai estar aqui no centro das 4 luminárias. Você finalizou o R. Então, o que acontece? Você vai anotar R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 e R8. Então, pega aí a caneta de vocês e o papel de vocês, escreve aí. Vamos fazer aqui um simulado. R1. Vamos supor que R1 deu 200 lux. Anota aí, R1, 200 lux. R2, 250 lux. R3, 300 lux. R4, 400 lux. Então, nós fechamos a primeira análise, o primeiro ambiente, né? Repete aí. Eu vou repetir tudo de novo, tá? Vamos lá. Vou continuar e depois eu repito. R5, 250. R6, 300. R7, 350. R8, 400. Vou repetir todos os R's agora, tá? Para quem ficou alguma para trás.
R1, Certo. 200. R2, 250. R3, 300. R4, 400. 400. R5, 250. Calma. R5. 250. R6, 300. Professor, o que é pra fazer? Eu acabei de voltar. Oi? É pra anotar esses números que o senhor está falando? Mas agora eu passo para vocês, tá? Não se preocupa não. Depois você anota. Eu vou passar na tela para vocês todos eles separadinho, tá? R6, 300. R7, 350. R8, 400. Então, quem não anotou, aguarde aí que eu vou mostrar todas eles na tela, tá? Então, veja bem. Vocês vão pegar na sala. Depois da primeira fila de luminária, vocês vão separar as luminárias centrais e fazer entre as 4 centrais aqui e depois as próximas 4, fazer uma linha imaginária e traçar os pontos R1 até R8. Lembrando que R4 e R8 é o centro das 4 luminárias de cada módulo que você escolher, tá? Só tem uma que é debaixo da luminária. Qual que é? Duas, né? A R1 e a R5. Tá? O resto é no meio entre as luminárias. Beleza? Depois que eu fizer R, você fazer as análises de R, vamos fazer a análise de N. De K. Tá? Vamos fazer a análise de K. K é aqui, ó. K1 e K2. K1 tá onde? Você vai pegar nessa mesma linha central. Q1 tá onde? Você pegou aqui, né? Entre as duas luminárias do meio, né? Na parede, próxima parede, você vai pegar aqui e vai pegar. O Q1 tá onde? No centro delas. E o Q2 tá onde? De lado. Entre a parede e essa luminária aqui, tá? A primeira aqui do lado aí, referência como R2. Então você vai ter Q1 e Q2. Tá? Então vamos lá. Então anota aí, depois eu mostro para vocês na tela lá, tá? Vamos preocupar com anotar, senão vocês não vão entender. E Q3 nesse sentido aqui, veja que isso aqui é aqui no meio, acompanhando o mesmo alinhamento. Só que Q3 ele tá o quê, ó? Ele tá ao contrário. Na extremidade ao contrário, né? Então lá, Q3 e Q4. Né? Q3 está ao centro e Q4 está entre a luminária e a parede, tá? Então Q3 e Q4. Depois de Q, nós vamos fazer as análises de T. Eu estou seguindo a ordem da fórmula aqui, tá, pessoal? Nós vamos seguir a análise de T. Então nós temos aqui T, aí nós temos T1, que é aqui no meio, né? E no meio da luminária e a parede, e T3 que está aqui no eixo aí entre as duas luminárias e a parede. Tá? T2. Nós temos aí T2, T1 e T2. E T3 é onde? Você pode observar que ele é inverso, ó. Ele começa aqui, ó, na linha do R5, ó lá, T3 e pega essas duas luminárias. Então nós temos aqui ao meio T3 e ao meio dessa luminária e a parede. E ao eixo de todas essas luminárias em sentido da parede, nós temos o T4. Tá? Então, T1, T2, T3 e T4. E a última medição, a última análise que faltou, segundo a nossa fórmula, é o P. Né? Então, o P são as duas extremidades opostas, né, da sala. Olha só, que nós pegou aqui. Eu tenho aqui P1, que é o centro, né, a figurinha aqui. E nós temos P2, que também aqui é o centro da luminária à parede. Ou seja, isso aqui, lembrando que esse cálculo é para uma área que tem fonte de iluminação regular simetricamente espaçada em duas ou mais fileiras. Então, se tiver duas fileiras a mais, você vai usar esse mesmo, tá? Duas ou fileira a mais. Uma só fileira é diferente. Qual que é a fórmula? A fórmula é isso aqui, ó. Iluminância média é igual. E o que é NP? NM. N é quantidade luminária por fila. Então tem quantos por fila aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E número de filas. Quantas filas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então N é 8 e M é 8. Qual que é a fórmula? Ela parece grande, mas ela é bem fácil. Olha só. Iluminância média é igual a R, que é as médias que nós tiramos, vezes N menos 1, que é o quantidade de luminárias
por fila, vezes M menos 1, mais Q, vezes N menos 1, mais T, vezes M menos 1, mais P. Então, essa é a fórmula. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, que eu falei para vocês anotar, tá aqui. Anota aí, ó. Anota aí para nós, por favor. Então, vamos lá. Somando o R, nós temos aí 2.450, não é? Ao Isso. todo? Isso. 2.450 dividido por 8 deu quanto? 306,25. Então, 306,25. Somando, então nós temos, vou anotar aqui, 306,25. Somando o T, nós tivemos como? Quanto? 900. 715. 900, 715. O que é 900? O 900. quê? O O T. que é 900? O T é 850. É. Tatu O meu deu 850. 700. Então, vamos lá, o T é 200, gente, mais 250, mais 220, mais 180. 180. Ao todo, nós temos 850. Isso. Dividido por 4, nós temos 212. De E 12,5. 0,5. 212,50. Então, vamos lá. Somando o quê? Então, vamos lá, nós temos Peraí, 300 professor. O que vocês estão falando aí do T? do T. T1 é 200, mais 250, mais 220, mais 180. Dividido por 4, 212, né? 212,50. Somando o quê? Nós temos 300, 900. 900. 150, mais 200, mais 250, nós temos aí 900. Dividido por 4 deu quanto? 225. 225. Né? Vamos lá agora. Somando o P, 200 mais 250, nós temos o quê? 450. 450. Dividido por 2, nós temos quanto? 225. 5. 225. Então, tá certo aí? É Lux, né? Isso. Lux, Sim. olha lá, ó. Tá certo aí, olha lá, ó. Sim. Beleza. Então, nós temos valores de R, Q, T e P, não temos? Sim. Temos valores de R, Q, P e Q. Agora, nós vamos jogar nessa fórmula aqui, ó. Vamos jogar nessa fórmula. Então, vamos lá. Pode Olha só copiar a essa fórmula fórmula. primeiro, professor? Nessa aqui, você já tem os valores. Você tem R, não tem? Pois é, já Tem pode R. copiar a fórmula primeiro? Pode copiar. Você tem R, você tem Q, você tem T e você tem P aí. Você já tirou as médias, não já? Você tem M, não tem? Vamos copiar a fórmula. Copia a fórmula aí. Esse primeiro aí é I igual, professor? I igual? Não, tem um I em cima. Quer dizer, o I em travessão em cima significa iluminância média, tá? Assim. Então vamos lá. Se eu pegar aqui, vamos resolver o dos parentes primeiro. Vamos resolver esse que está aqui dentro, ó. Esse que está dentro dos parentes. Então vamos lá. Sumiu aí. 8 Tá, menos tá 1 bom. aí você põe aí. Você põe aí 306,25, anota aí, 306,25 vezes 8 menos 1 é quanto? 8, 7. 7, 7, você põe 7. 8, Aí, 8 vezes 1 é quanto? 8 vezes 1 é 8. 8 menos 1 é quanto de novo lá, no parente? 7. 7. 8 é 7. Então você resolveu o primeiro. Vamos tirar as segundas do parente? 225. Tá lá fazendo um favor atrás lá, não entendi. Aí você põe 325, aí Não você tá põe. conseguindo. Você Tá põe conseguindo colocar menos. na tela, não, professor? Vou colocar na tela aqui. Estão vendo aí? Não. Não, Não. não. Vamos Tá vendo lá. agora? Então vamos lá. Nada. Tem nada ainda Tá não. na área de trabalho só. Isso, então vamos lá. Você vai pôr aqui, ó, iluminância média. Vou pôr o I aqui, vou fazer de novo aqui. Igual. Você coloca aqui 306. Vai repetindo para mim os valores aí. 306,25. 306,25. Ah, Entre parênteses, 8 menos 1. 8 menos 1. Entre parênteses, 8 menos 1. 8 menos 1. Mais 225. 225. Entre parênteses, 8 menos 1. 8 menos 1.
Mais 212,50. 212,50. Parênteses, 8 menos 1. 8 menos 1. Mais 225. E mais 225. Depois nós dividimos isso tudo por quanto? 8. Por 8. 8 vezes 8, né? N vezes M, 8. né? Então depois nós vamos dividir isso aqui. Vou pôr aqui para não esquecer, ó. Vou dividir isso aqui por 8 vezes 18, 64. 8 vezes 8, 64. Vamos pôr direto aqui, tá? Por que deu 64? Porque é igual É a 8 vezes 8. 8 vezes tá? 8. Entendeu aqui, Jacques? Aham. Esse divide por quê? 8 Não, vezes 8. É Por porque causa a da fórmula fileira aqui, lá Jacques, da ó. área, né? Foi. Se você olhar a fórmula aqui, Jacques, ó. Vamos lá na fórmula. Deixa eu copiar a fórmula aqui para nós. Se você for olhar a fórmula aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Aqui a fórmula, tá vendo aqui, ó? Ah, não, é N vezes N. Não é 8 vezes 8, não, olha lá, ó. É 8 vezes. Olha lá. A fórmula é o quê? 8 mais 1, 9. Peraí. Mais 1. Não, tá certo. É aqui, ó. É N vezes M mesmo. Eu peguei a fórmula errada. Aí, pessoal. Vocês ficam com pressão, ué. É a fórmula errada. É essa aqui, ó. Calma, Giovana. É essa aqui, tá? Essa é a fórmula. Entendeu, Jacques? Então esse 8 vezes 8 é o N vezes M. Isso. Que é 8 luminária e 8, né? Deu 64, tá? Então esse aqui já fechamos ela. Vou anotar aqui que a gente fechou ela já. Agora vamos fazer a conta aqui. Vamos fazer a conta aqui. Conjunto. Vamos lá. E... ó, vou repetir aqui. 306,25. 8 menos 1 é quanto? 7. 7. Vezes 7. vezes 7. Não é? Mais. Aí aqui, vou anotar aqui, 225 vezes 7, né? Que é 8 menos 1. Mais. Vou pôr aqui um de cada cor para vocês saberem onde que é. Vamos aqui. Mais. 221 e 50. Que é isso? É o microfone alto aí. 21, né? 212,50. Pera aí. Hã? Não é que eu tô tentando escrever aqui, travou aqui, não sei porquê. Pera aí, vou ter que abrir de novo isso aqui. Travou a... Deixa eu gravar. Aí, foi. Vamos lá. 221,50. Não é 21, é 212,50. 250, pessoal. Você só falou, Elks, porque a Ana Carla viu. É de propósito que eu coloquei isso. Lógico que não, pessoal. Você tá igual o papagaio, viu, Elks? Que isso? Ele tá Não for empolgado Ana com o Carla. salão lá, ué, que você abriu pra ele. A Ana Carla sempre salva você, viu, Elks? Minha amiga. Ah, mas tá travando. Tem que destravar e a internet dá 8, professor. Deixa eu abrir de novo, não é possível. Agora foi, vamos lá. Não vou mudar de cor, não, tô fazendo errado. 8 menos, vezes, quanto agora? 7, né? 8 menos 1 é 7, né? 7. Mais 225, 225, Elks? Isso. Certeza? 225. Deixa eu ver amanhã que a gente faz. Vezes 64. Tá?
Vou continuar aqui. Agora vamos fechar, ó. Vamos fechar isso aqui agora, essa primeira, tá? Vamos lá. Vamos fazer essa primeira. Igual 306 e 25 vezes 7 vezes 7. Deu quanto? Deu número pra caramba, viu? Deu 15 mil. Vixe, Maria. 006 e 25. 15.006,25. Vou deixar só 06 só. 15.006, tá? Porque 25 é menos a fração de meio, tá? Isso. Vamos lá. Mais. 225. Também? 225 vezes 7. Dá 1.575. 1.575. Mais agora. 212,50 vezes 7. Mais 1.487,50. Isso, mais 1.487,50. Isso. Aí, mais quanto vezes, agora? Vamos pôr aqui, mais 225. Ó, tem vezes nada, 225, né? Dividido por quanto? 64. Então vamos fazer o que agora? Vamos somar todos esses aqui com mais, ó. Vamos somar todos esses aqui, tá? Então vamos lá. Somar aqui 15.600, vamos lá. 15.006. Aí, Elks, tá acordado, hein, Elks? Professor, se quiser, você já pode esse cálculo aí. 15.006. Professor. Mais, vamos somar, o Cristiano. 1.575 mais 1.487,50 mais 225, aí depois vai 225. dividir. Deu quanto? 18.293,50. Dividido por 64, 85 e 50. Dividido por quanto? 64. 64. 64. A iluminância média foi quanto? 285,83. Nós temos aqui 285,83,5, 83 lux. Então, nesse ambiente, iluminação média é de 285,83 lux. Isso. Então, a iluminação média desse ambiente é 285,83 lux. O negócio Aparentemente é fácil, né, Wesley? A forma que assusta, tá? E se você não fizer, igual você vê, se você não fizer passo a passo, né, a gente pode se perder. É igual aqui, essa forma minha, assim, eu pus alguma coisa errada aqui, por isso que é bom a gente fazer de novo, a gente fez até junto aqui, Mas eu ó. sei o que é que tá errado, lá na sua soma, lá em cima. Foi aqui a média, né? 212,15. Sim. Eu vi a hora que você mudou de tela aí, eu vi que tava errado. É 212,50 Mudando aqui. de novo toda hora. Então foi aqui, ó. 316,25, 225, 212,50 e 225. Agora dá certo, tá vendo? Só que aqui não tem como a gente alterar. Entendeu? Então aqui a minha não vai dar a mesma medida. Então vocês entenderam? Isso aqui é para calcular a iluminância média. Iluminância média, tá? O que é que fala aqui? Vamos ver aqui, ó. Aqui é mostrando a iluminância média. Nós calculamos dessa figura aqui, né? Vou mostrar para vocês aqui lá na NHO. Então nós calculamos, estão vendo a NHO aí? Não. Sim. Então nós fizemos dessa situação aqui, ó, dessa primeira figura, ó. Iluminância média dessa figura. Veja que a forma é diferente, viu? Aqui, ó. É uma forma diferente. Agora nós temos outro exemplo lá na NHO. Qual que é o outro exemplo? Essa aqui, ó. Área de trabalho, ó, aqui, ó. Figura 2. Ambiente de trabalho em área retangular. Então a área é retangular. Só que aqui nós temos o quê? Luminária central. Luminária central.
né? P1, P2, P3, P4. Então, quando você pega assim essa área aqui, ó, o que você tem que fazer? Você divide aqui no meio, né? E você vai achar aqui, ó, você vê que aqui são medidas iguais, ó. Daqui até aqui tem a mesma medida, daqui até aqui a mesma, daqui até aqui a mesma. Então você pega o centro da sala ao meio, ao canto e divide por 2. Pega o centro da sala ao canto, divide por 2. Pega o centro da sala ao canto, divide por 2. Pega o centro da sala ao canto, divide por 2, onde você vai fazer a medição. Análise. P1 vai ser aqui, P2 vai ser aqui, P3 e P4. Só que a fórmula é outra. Essa fórmula aqui, ó. Vamos ver qual que é a fórmula dessa aqui? Então, vamos lá. P1, P4. Aqui, ó. Efetuar nos pontos P1, P4, conforme a figura, e a luminância média será o quê? A média dos pontos. Então, isso aqui é simples, né? Isso aqui é a mais simples dela. Vamos, por exemplo, aí. Vamos imaginar que P1 tem 300 lux. Anota aí, P1 300. É um fone que tá muito alto, gente. Abaixa o fone aí. P1 300, P2 400, P3 250 e P4 350. Bom, essa aqui é simples, gente. Vocês vão somar e tirar a média comum, a média simples, né? Então vamos lá, 300 mais, não tem nem fórmula, né? Mais 400, mais 250, mais 350. Deu quanto? 1.300. Divide por quanto agora? 4. Divide por 2. Por 4, né? 4. 325. Você vai ter 325 lux de iluminância média, e iluminância média nessa sala, aqui, ó, vai ser de 325 lux nessa sala. Tá? Entendeu como é que faz? Tem alguma dúvida aí? Essa é a mais simples. Depois de 1.300... Você soma tudo, Jacques. Você somou então, tudo, depois você tira a média aritmética simples. Ou seja, você somou quantos pontos? 4. Você soma tudo e divide por 4. Aí 325 lux, né, professor? Deu 325 lux. Professor, Mas onde que eu vou achar esses valores da Lux? Você vai medir. Boa pergunta. Você chega numa sala. Vamos imaginar que seja uma sala que você vai fazer a análise lá. Você vai traçar os pontos, igual tá aí. Com o luxímetro, você vai lá medir. Com a lâmpada ligada, entendeu? Aí você anota para calcular a iluminância média. Entendeu? Você vai medir. Oi. Mas para fazer essa medição com o luxímetro e ter essas medidas, a gente tem que ficar logo abaixo da lâmpada ou aos lados? Não, Camila, olha aqui. A lâmpada tá aqui, Camila, ó. A lâmpada tá no centro da sala. Aonde você vai pôr? Aqui, ó. O luxímetro vai ficar aqui, ó. Eu tô achando que essa desses pontos são as lâmpadas. Não, é o Pzinho, P2, é onde você... Não é a lâmpada, tá? Aqui é onde você vai realizar a análise com o luxímetro. Igual aqui, ó, Camila, ó. Por exemplo, aqui, ó. Esses pontinhos R2, R3, só tem um ou dois aqui que está debaixo da lâmpada. Esse aqui, por exemplo, R1 está abaixo da lâmpada, R5 está abaixo da lâmpada. Os outros está tudo aonde? Entre as duas luminárias, tá vendo aí? Entre as duas lâmpadas, entendeu? Então o R e o P, ou Elkson ou Camila, são os pontos que você vai fazer a análise, tá? Você vai chegar com o luxímetro na área e ali conferir a análise, entendeu? Entendeu, Elkson? Jacques, você entendeu aí, Jacques? Essa segunda fórmula que eu não entendi. Eu peguei peguei 1.300, dividi por 4, que deu 325, e aí acaba a conta? Pronto, acabou, você já tirou a iluminância média. Acaba, porque só tem uma medição, Jacques. Só tem uma... não tem nem fórmula isso aqui, é a média simples. Ô, Elkson, vou explicar mais uma vez. Elkson, você vai chegar lá numa... Vamos supor que isso aqui é uma sala de espera. Certo. Aqui é uma sala de espera. Você vai chegar na sala de espera e vai calcular a iluminância média. A iluminância média que é diferente da iluminância do ponto de trabalho, tá? Nós temos duas coisas diferentes que nós estamos estudando aqui.
Por enquanto, nós estamos falando de luminância média. Tá? Depois eu vou falar sobre a área de trabalho. Isso aqui é o cálculo de luminância média. Você vai chegar lá na sala. Vamos supor que tem uma sala aqui. Essa sala é uma sala que, vamos imaginar que ela tem 4 por 6. É retângulo, né? Embora a figura está um quadrado, mas ela tem 4 por 6 aí. Desenha essa salinha aí, 4 por 6. Desenha essa salinha aí, 4 por 6 aí. Quando você desenhar a salinha 4 por 6, você anota aí de um lado 4, do outro lado 6. Lá no meio da sala, faz um ponto bem no meio da sala. É onde está a luminária. No meio da sala está a luminária. Aí você pega, vou fazer aqui para vocês. Vamos lá. Tem a sala aqui, não tem, Elton? Sei lá. Tá vendo a sala aí? Tem. Estão vendo ela? Sim. Ainda não. E agora, tá vendo? Não, agora sim. Tá, não tá? Não. Agora sim. Tem a sala aqui, não tem? Ó, aqui você tem 4 e aqui você tem 6, não tem? Aonde vai a luminária? No centro. No meio. A luminária tá onde? No centro. Aqui no centro, tá? A luminária... A luminária quer ficar no centro. Vamos lá. A luminária, ela vai ficar no centro. Aí você vai fazer o quê? Você vai traçar uma reta aqui, ó. Daqui, ó. Você vai traçar outra reta. Vamos lá. Outra reta daqui. A luminária tá onde? Tá aqui no meio, tá? Certo. A luminária tá no meio. Aí, aonde você vai medir? Debaixo da luminária? Não. Você vai medir aqui, ó. Você vai pegar esse pedaço aqui, ó. Vamos lá. Você vai medir daqui até aqui e vai pegar no meio da luminária, no meio da reta aqui, ó. Vai aqui, pegar no meio aqui e pegar no meio aqui e pegar no meio aqui, tá vendo? Então, por exemplo, é aqui que você vai medir. Você vai medir, vamos supor que daqui até aqui tenha 4 metros. Você vai pegar onde? 2 metros. 2 metros do meio da sala, 2 metros do canto aqui. E uns pouco daqui aqui tem 3 metros. Você vai pegar 1,5 metro aqui, 1,5 metro aqui. Metade, né? Sempre a metade, tá? Beleza. Você vai pôr o luxímetro aqui. No caso aqui, se for uma sala de espera, como não tem local para você pôr, você tem que abaixar e colocar a lente do luxímetro a 75 centímetros do chão, entendeu? Você abaixa, para ele não pegar o seu reflexo, e coloca a lente do luxímetro, aquela parte branca, para cima, a 75 centímetros do chão, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto. Aí você vai anotar, P1, igual nós anotamos, P1 deu 300, você anotou, P2 deu 400, você anotou, P3 deu 250, você anotou, P4 deu 350. Você soma tudo e divide por 4, que são 4 pontos, entendeu? Então, 300 mais 400 mais 250 mais 350. Deu 1.300 dividido por 4. A iluminância média desse ambiente é 325 luz. E com a aspinha em cima lá, com o negocinho em cima lá que você perguntou, é igual a 325 lux. Entendeu, Elks? Entendi. Essa é a mais fácil. Gostei dessa. Essa é a mais fácil, né, Jacques? A outra se assustou, né? E essa aqui veio mais fácil. Porque não começou com essa primeira, né, Jacques? Já começou assustando o camarada com a primeira lá, né? Ele devia ter começado com essa aqui primeiro, né? Que é essa aqui, ó. Então vamos lá, ó. Olha o exemplo aí, ó. Outro exemplo que eu fiz aí, ó. Eu mudei aqui os valores, ó. Então, P1, P2, P4, né? Então, nesse caso aqui, eu coloquei 250, 350, 400 e... 380. 380. Eu somei tudo, dividi, deu 400. Isso aqui foi outra conta que eu fiz para mostrar para vocês, tá? Então, viu que essa aqui é a mais fácil, né? Essa é a mais simples, né, Jacques?
O Jacques até assustou, né? Nem tava entendendo, tão simples que ela era, né, Jacques? Vamos na próxima. A próxima é essa aqui, ó. Ambiente de trabalho, uma retangular com linha única de luminária, ou seja, é uma sala. Nós temos aqui uma sala onde eu tenho uma fila única de luminárias. Eu tenho uma fila única de luminárias. Só o centro lá, ó. Então, essa aqui é outra situação. Só que a fórmula dessa aqui é diferente. Vamos ver as fórmulas são diferentes? Olha só, a fórmula dela é essa aqui, ó. Iluminância é igual. Iluminância média é igual. K. Q, né? N menos 1 mais P. Dividido por N. Então, Q é o quê? Mais P. Q é aqui, ó. Nós temos Q1, Q2. Aonde que e também não era embaixo da luminária aqui, só. Veja que você pegou aqui a segunda luminária da sala, ó. Você traçou ela aqui, criou um X, ó, pegou no centro. E aqui você pegou aonde? No canto. Então você tem Q1, Q2, Q3 no centro aqui, Q4. Aí você tem Q5 aqui, Q6, Q7, Q8. Você somou tudo isso, você tem a média de Q. N é a quantidade luminária. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No caso aqui é 7, né? 7 menos 1 e P. P é o ponto das extremidades opostas. Aqui, ó. Você pegou a extremidade oposta, pegou no central. Outra extremidade oposta, pegou na linha central. Então você tem aqui P1 e P2. Essa fórmula também não é muito completa, né? Não é muito complexa. Faz esse cálculo para nós aí, ó. Já tem os valores aí já. Faz o cálculo e jogando na fórmula aí. Uma dúvida aqui na última aqui. Vale. O N aqui é porque é das 7 luminárias, certo? Sim, das 7 luminárias que tem no ambiente. Aqui, ó, o Jackson. N, ó. Tá vendo aí, Jackson? N igual a quanto? Quantidade de luminária. Então, se você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por exemplo, se fosse outro cálculo, que eu vou passar para vocês lá no último dia, vai ser diferente a quantidade de luminária, entendeu? Então, vocês vão ter que fazer. Por isso, estou pedindo para vocês fazerem agora, usando aí a caneta e o lápis, para vocês, quando for fazer na atividade prática, não sofrer, tá? Bom, vamos lá nessa aqui, ó. Nós temos outra situação. Todo mundo já acabou aquela lá? O resultado foi 323, professor? 323 e 21 lux, iluminância média. Uhum. Vamos na outra lá. Deixa eu copiar isso aqui, fazer falta lá, fazendo favor. O Jackson acho que não fez a conta. Não, é porque eu tô com o celular, então não tem como. Se eu fazer a conta, eu não tenho jeito de fazer, olhar o negócio. Professor, depois eu quero que o senhor me dê uma dica aí, como é que eu faço pra poder colocar o fundo aí, igual a Camila colocou e o senhor tem no seu. Pra R$1. Eu quero Cristiano, tirar um pelo bem celular top. não tem jeito não. Pelo celular tem jeito, pelo- não? Só pelo computador, Cristiano. Nossa, eu ia fazer um tão legalzinho. Pronto, pode passar pra frente. Vamos lá. Nessa situação, ambiente de trabalho em área retangular com 2 ou mais linhas contínuas de luminária. Veja que aqui, ó, assim, hoje a gente não vê isso mais. Tem algumas salas antigamente que tem as luminárias emendadas uma na outra, você já viu? A luminária tudo emendada assim uma na outra aqui, ó. Tudo junta. Então, essa aqui é uma situação que as luminárias são todas o quê? Todas... Separar tubular, professor? Sim, aquelas luminárias fluorescentes, né? É uma sala que a luminária é todas junto. Aqui, ó. Uhum. Então, começa aqui, ó, Cristiano, ó. Tem a luminária, começa no canto da sala, vai até o final da sala. Aí depois tem outra que começa aqui, vai até o final da sala. Então, é contínuo, tá? Não é única luminária, é luminária montada, uma próxima da outra. Você viu a diferença dela aqui, ó? Onde separa elas aqui, ó. Aí a separação, tá vendo? Então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luminárias por linha. Quantas linhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então nós temos 8 linhas e cada linha tem quantas luminárias? 7. 7. Tá? Olha só as figuras. Aonde a gente vai fazer a mensuração com o São Lux 5? um total de 56 luminárias? 7 vezes 8, né? 56 lâmpadas.
Tem 56 luminárias aí, né? Se for uma luminária com uma lâmpada, 56 lâmpadas. Se for uma luminária com 2 lâmpadas, tem 112 lâmpadas aí, né? Tem esse detalhe também, né, professor? Depende da quantidade de lâmpadas. Isso, e você vai ter que colocar isso na sua descrição. Tem tantas linhas, tantas lâmpadas. Não vai influenciar aqui, mas você tem que colocar lá no seu relatório de descrição, tá? Então vamos lá. Vamos olhar a fórmula aqui. Como que é essa fórmula aqui? Essa fórmula de linha contínua, ela começa com R, tá? Vamos pegar ela aqui, ó. É aqui, ó. R vezes N, M menos 1, K, Q menos N, vezes N mais T, M menos 1, fecha o parênteses, mais P, que é igual a M vezes N mais 1. Então é uma fórmula que é um pouquinho diferente daquela primeira lá, né? Então, olha só, vamos começar aqui pro R. Aonde que é o R? Ó, o R é aqui, ó. Então você pegou aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ó, você vê que o R, os R's vão pegar na linha central da sala, né? Então você pega aqui R1. Não, aqui não é debaixo da luminária, nem no meio, tá? No canto, né? Você vê que aqui é no canto de cada luminária, esse aqui é no canto de lá da luminária, tá vendo? Não é no meio da luminária, ó. Como referência da luminária. Você pega a terceira luminária, próximo ao canto final. Aqui você pega a terceira luminária, próximo ao canto inicial. Aqui você pega contando aqui 1, 2, terceira luminária também, próximo ao canto inicial. Contando aqui para lá, 1, 2, 3, próximo ao canto final. Então, canto inicial, canto final. Canto final, canto inicial. Então, é inverso, tá? Então, você tem R1, R2, R3, R4, tá? Veja também que não é debaixo da luminária e também não é no meio das filas, né? Esse aqui ficou esquisito, né? Ele é bem próximo à luminária, não fala a distância, aqui não fala para nós a distância, né? Não tá falando a distância, né? Não deixa bem clara a distância. Então, R1, R2, R3, R4. Aí depois você tem aqui pela forma o Q. Q1 aqui, ó. Você pega essa mesma linha aqui da R1, você vai tirar o Q1, ó. O Q1 aqui já tem onde que é, ó. Você pega a luminária, traça aqui entre a parede e pega o quê? O centro dela, ó. Você marca o centro aqui, ao meio entre a luminária e a parede, pega pega aqui o ponto de referência. Do outro lado, você segue a mesma linha, ó. Seguiu a mesma linha, você vai ter o Q2, né? Porém, mesma forma, pegou a luminária, fez um retângulo aqui, xou ela e pegou o meio, onde você vai pôr seu aparelho para medir. Aí depois você tem o T. Aonde que é o T? O T segue essa linha aqui, inicial, você usou os R's, você pega aqui no meio entre a luminária e a parede, você pega aqui no meio, né? E aí você pega aqui na lateral, do lado do R3 e R4, no meio também. Aí o T3 e 4 é inverso, então aqui você vai pegar o inverso do T1 e fazer o T3 e T4. Aí você tem ao meio e ao centro. E o P1 e P2, como nas outras figuras também, são as extremidades. Então você pegou aqui P1 e P2 para você fazer a análise, entendeu? N, quantidade luminária por fila, nós já contou aqui, né? E M é o número de fila. Então vamos lá. Faz aí esse cálculo aí, para nós encerrar a aula de hoje. Professor, a gente vai colocar uma luminária ou 2 luminárias em cada ponto? Não, aqui, Camila, não vai interferir, tá? A iluminância média aqui não interfere, porque quando você tira o lux aqui, quando você faz a análise de lux, se tiver 2 luminárias, vai dar mais. Se tiver uma luminária, vai dar menos. Então, isso aqui, você não... A questão da quantidade luminária vai interferir na sua análise. E, no final, vai interferir na média. Claro que se tiver uma luminária, a iluminância média vai ser menor. Então, aqui, você não precisa desse dado, entendeu, Camila? Você não precisa dessa informação de quantidade luminária. Não é? Aqui tá quantidade luminária... Camila, a quantidade luminária é diferente de quantidade de lâmpada, tá, Camila? Talvez você está confundindo com isso. Aqui é luminária. Tá bom. Tá? Agora, lâmpada. Beleza. Uma luminária ela pode ter 2, 4 lâmpadas ou uma lâmpada, entendeu, Camila? Entendi sua pergunta. Professor, esse pontinho aqui é vezes, é? Depois de R aí? Isso. Esse ponto, na fórmula lá tá um pontinho, significa vezes. R vezes N. Entre N e M ali tem vezes também, né? N vezes... Isso, esse pontinho significa vezes. Sim. Perfeito.
Acabou já todo mundo pra gente calcular? Pode calcular, professor. Pode Então, calcular. Quem não acabou, para aí e observa agora a explicação. Então vamos lá, vou fazer aqui com vocês e perguntar os valores para vocês. R é quanto? Quanto deu o R aí? Deu 337,50. 50. 337,50. Vamos lá. Vezes N. Quanto que é N? 7,50. N é 7. N é 7. Tá? Então, abre parênteses. Quanto que é o M? O M é 8. É 8. 1. Beleza. Aí eu coloco aqui o mais. Quanto que é o quê? Ixi, eu não tomei o fio. 225. 225. Aí eu ponho vezes N. N é quanto? 225. N é 7, né? Então vamos lá. É 225 vezes 7. Vezes 7. Mais quanto? Mais Mais T. T é quanto? 300. 300. Abre parênteses de novo. M é quanto? O M é 8. M é 8. Menos 1. Aí eu venho aqui, põe mais. O P é quanto? 225. 225. Já fizemos a primeira linha, não fizemos? Pusemos os valores aqui. Vamos por lá. M é quanto? M é 8, né? M é 8. M é 8. Ó, na segunda linha agora. M é 8. Parênteses. N é quanto? 7. Mais 1. 7. 7 mais 1.800. Hum. Não, mas agora minhas contas estão erradas agora. Por que você errou? É porque eu confundi o M e o N aqui. Eu tinha colocado que era 7 e é 8. Pô, que eu te falei, minha amiga. Vamos continuar as contas aqui agora por etapa, para nós encerrar. Ó, I igual 337,50. Vamos fazer aqui o dos parentes primeiro, né? Vezes 7. Vezes quanto? 7, né? 8 menos 1 não é 7? Isso. Mais. 225 vezes 7 é quanto? 1.575. 1.575. Mais 300. 8 menos 1 é quanto? 7. Vezes 7, mais 225. Vamos fazer agora o de multiplicação? Eu vou pôr aqui, só para ficar gravado aqui, ó. 8. 7 mais 1 é quanto? Vezes 8. 8 vezes 8. 8. Então ficou desse jeito aqui a nossa conta. Vamos para a segunda linha agora. Vamos fazer as multiplicações. Vamos agora fazer as multiplicações. Depois nós fazemos a soma. Então vamos lá. I igual 337,50 Vezes 7, vezes 7. Vamos multiplicar logo tudo aqui para andar rápido, né? 337,50 vezes 7 2.362,50. vezes 7. Não, vezes 7 de novo. É duas vezes Não. vezes 7. 16.537,50. Deu quanto? 16.537,50. Isso, 16.537,50. Vamos agora mais 1.570. 1.575. Vamos multiplicar esses outros aqui agora. 300 vezes 7. 2.100. 2.100. 2.100. 300 vezes 7. 3 vezes 7, 21, rapaz. Você faz isso de cabeça aqui, ó. Mais 225. Beleza. 8 vezes 8 é quanto? 64. 4. Beleza. Então nós temos 4. aqui a primeira figura. Agora vamos somar tudo agora. Iluminância média é igual. Vamos somar tudo isso aqui agora. É 16.537,50 mais 1.575 mais 2.100 mais 225. Deu 20.437,50. É isso mesmo? É. 1.437,50.
dividido por 64. 319,33. Então vamos lá. Iluminância média é igual dividido por 64, deu 319 e 33 a iluminância média dessa sala aí. 339 lux, 319 lux e 33. Entendeu? Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Eu agradeço vocês aí pela participação da aula, né? E caso vocês tenham alguma dúvida aí, façam aí as dúvidas, as perguntas aí. Se não tiver nenhuma dúvida e pergunta, ou não quiser perguntar, pode usar o fórum lá da sua Google Sala para deixar as perguntas ou dúvidas aí, tá? É imprescindível que vocês leiam, né, esses exemplos de cálculos, porque a próxima aula a gente vai precisar, e no exercício final também a gente vai precisar bastante. Vocês têm que compreender isso aí. Eu agradeço a vocês. Se tiver alguma dúvida aí, está à disposição.